Bom dia, boa tarde ou boa noite. De novo, eu não sei que horas que você está assistindo isso, mas a gente vai começar hoje com a segunda parte, com a segunda aula para o 7º ano, né? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com as formações, com a formação das monarquias nacionais, né? A gente vai trabalhar um pouquinho com a formação de Portugal, da Espanha, tá? De novo, mais uma vez, se você ainda não tá no Classroom, procura, manda mensagem, comenta, espalha para seus colegas, né? Se inscreve aí embaixo para você receber a notificação primeiro, porque às vezes eu demoro para enviar para o sala de aula por conta das atividades. E é isso. Então a gente começa falando um pouquinho dessa formação. Bom, recapitulando um pouquinho o que eu falei no outro vídeo, aqueles feudos, aquela descentralização política, aquela coisa de que cada nobre cuidava dos seus territórios, ela passou a ser uma tendência que começou a diminuir. Começaram a se formar pequenos reinos, reinos médios, reinos grandes, e que disputavam entre si, certo? Mas a partir da modernidade, esses nobres perceberam, tanto os nobres quanto a burguesia, perceberam que seria uma forma mais vantajosa, em vez de você ter pequenos reinos com leis diferentes, com moedas diferentes, com unidades de medidas diferentes, com impostos diferentes para serem recebidos no caso dos nobres, eles perceberam que tentar se juntar e formar um governo centralizado seria útil. Então, por exemplo, para os nobres, de forma geral, era importante a formação dessas monarquias nacionais, de se reunir em torno de um rei para manter os seus privilégios, principalmente um privilégio que eles já tinham desde a época da Idade Média, que era a questão de não pagar impostos, e esses privilégios vão se mantendo, de novo, até a derrocada final do feudalismo no século XVIII, e também a manutenção dos cargos militares. Lembra que eu falei no vídeo passado que eles representavam a segunda ordem, né, os belatores, né, aqueles camaradas que batalhavam. Então manter essa hegemonia dentro das ordens militares. Também, ao mesmo tempo, garantir a sua presença na administração pública e garantir cargos políticos, né? Então essas eram as grandes motivações da nobreza para a unificação dos estados, certo? E para a burguesia era importante você manter essa formação de um reino unificado, de um rei, porque você teria um estado onde você teria o comércio regulamentado, né? E você teria também, ao mesmo tempo, uma série de medidas iguais, pesos iguais, moeda padronizada, que isso era muito importante, e principalmente, com o Estado centralizado, você poderia descobrir novas rotas de comércio, seja para outros países próximos, seja para descobrir novas regiões, encontrar outras regiões e localizar novas rotas de comércio, descobrir novas rotas de comércio, certo? Então os dois grandes grupos sociais que apoiaram a formação dos estados nacionais vão ser a nobreza e a burguesia, certo? Um dos grandes eventos, um dos grandes processos que vai ser importante, por exemplo, para a formação das monarquias tanto de Portugal como da Espanha, vai ser o processo da Reconquista, certo? Bom, a formação dessas duas monarquias está muito relacionado principalmente ao processo de luta contra os muçulmanos. Bom, só para fazer um parênteses bem grande e fazer uma recapitulação ainda, os muçulmanos, eles são um povo originário ali da Península Arábica. Eles são um povo que acredita numa religião monoteísta baseada no Alcorão e que acredita na divindade Alá. O seu profeta que começou esse trabalho todo foi um cidadão chamado Maomé, e ele começou a pregar a sua fé na Península Arábica. Ele foi perseguido e quando ele morre, os seus sucessores vão expandir a sua religião, que era um dos princípios da expansão dessa fé para outros povos, certo?
e os islâmicos então vão começar uma expansão, saindo ali da Península Arábica, eles começam a se expandir pelo Oriente Próximo, certo? Então pegando ali Israel, Palestina, onde hoje seria Israel e Palestina, né? Síria, Turquia, e vão seguindo ali norte da África, Egito, e vão seguindo até chegar no Marrocos, e do Marrocos eles atravessam o Estreito de Gibraltar e entram na Península Ibérica, certo? Península Ibérica, que é onde hoje é Portugal e Espanha. E eles foram derrotados em 732 na Batalha de Poitiers, na travessia da Espanha para a França, né? A ocupação, então, ela começou, a ocupação da Península Ibérica começou em 711 e foi só a maior parte da Península Ibérica que os islâmicos conquistaram, né? A partir dessa invasão, os cristãos ficaram refugiados bem ao norte, certo? E um dos seus grandes nomes, assim, tem um cidadão chamado Pelágio, que ele vai ser o grande nome que vai conseguir reunir esses povos cristãos no norte da Península Ibérica e vão se formar a partir dessa aglomeração desses cristãos no norte da Península Ibérica, vão se formar os 4 principais reinos: Leão, Castela, Navarra e Aragão, certo? O Pelágio ele era um dos caras que buscava reconquistar essas terras dos muçulmanos, certo? Pensando também aquele princípio das cruzadas que já tinham acontecido no século X lá na Terra Santa, lá no Oriente Médio, certo? E que agora eram o que o pessoal também chama de as cruzadas no Ocidente, certo? Bom, como você tinha um rei Afonso VI de Leão e Castela, né? E aí para recompensar um dos seus cavaleiros, ele dá o título de conde, né, pro cavaleiro Dom Henrique, e ele vai receber o condado portucalense logo ali no século XII, certo? O Dom Henrique ele morre em 1112 e o seu filho, Dom Afonso Henriques, ele assume o trono. Dom Afonso Henriques vai ser o rei que vai começar esse processo de autonomia de Portugal, certo? O Dom Afonso Henriques ele vai travar uma guerra contra sua mãe, né? E consegue a independência tanto de Leão como de Castela. E aí Portugal começa o seu processo de expandir as suas fronteiras, reconquistando as terras que eles tinham dos muçulmanos, certo? Essa reconquista ela vai terminar com a conquista da região sul de Portugal, que é a região do Algarves, durante o reinado de Dom Afonso III. Tá? Esses nomes não são importantes, o que importa é esse processo. Portugal fica independente de Leão e Castela, vai seguindo para o sul e conquista todo o território, certo? E aí outro momento que vai impactar nessa formação de Portugal vai ser justamente no final do século XIV, quando você vai ter uma crise sucessória. O rei de Portugal tinha uma filha que era casada com o rei de Castela, seu reino vizinho. Portugal já tinha a sua configuração atual no território europeu, e parte da burguesia, principalmente, não apoiou essa ideia de deixar a filha do rei reinar, muito mais por uma questão de temer que a independência de Portugal fosse suprimida por Castela, né, e que Castela dominasse Portugal. Então, quando ele falece em 1383, surge essa crise. Então eles buscaram justamente um meio-irmão do rei de Portugal, que era o Dom João Mestre da Ordem de Avis. E quando você tem essa reunião entre a burguesia e a população, apoiava de forma geral a manutenção de um rei português, que não tivesse influência de Castela, que mantivesse a sua autonomia. Você vai ter uma série de confrontos com os castelhanos, e na sequência você tem a grande batalha que vai ser a vitória final dos portugueses, que vai ser a Batalha de Aljubarrota, em 1385, e
Dom João ele acaba sendo aclamado o rei de Portugal, e vai ser o Dom João I da dinastia de Avis, certo? Então com isso Portugal foi o primeiro país europeu a se formar enquanto nação unificada, né? Na sequência a gente vai falar um pouquinho da Espanha. E a Espanha tem um processo parecido, né? Porque a Espanha também dependia da Reconquista. O processo da Reconquista ela foi demorado tanto para Portugal como para a Espanha, só que para a Espanha demorou um pouco mais, né? Enquanto Portugal terminou a sua Reconquista em 1249 com a conquista do Algarve, a Espanha só finalizou a sua Reconquista em 1492, certo? A Espanha, como eu já disse, ela não existia, era um amontoado de alguns reinos próximos, Leão, Castela, Navarra e Aragão, e com o passar do tempo, essas forças desses reinos foram se aliando e se misturando a partir de casamentos e alianças, e foram se formando os dois grandes reinos que se ficaram até o século XV, Castela e Aragão. E aí os dois grandes monarcas que vão se unir e formar a Espanha vai ser a partir do casamento da Isabel de Castela e Fernão de Aragão, que vão ser os dois monarcas que se casam, tanto que eles em 1467. E quando você tem esse casamento entre os dois, você tem uma união entre os dois reinos, que eram dois reinos diferentes, e que eles demoram um tempo de aproximadamente aí 10 anos para se estabilizar e se padronizar. E por conta dessa união entre os dois, eles são apelidados de os reis católicos, certo? E eles continuam a sua empreitada da reconquista, né, da luta contra os muçulmanos, ou como eles eram chamados na Península Ibérica de os mouros, certo? Então eles vão continuar esse processo até 1492, quando os reis católicos lideram um cerco à cidade de Granada, no sul da Espanha, e o líder muçulmano entrega a cidade para os reis católicos, e com isso o processo da Reconquista termina e a Espanha se forma em 1492, certo? Vocês estão percebendo que tem uma diferença aí de praticamente um século e aproximadamente 110 anos mais ou menos entre a formação de Portugal e da Espanha, certo? Vou enviar esse vídeo no Google Sala de Aula, de novo, repetir os recados. Compartilha com os seus colegas de sala, manda no grupo da sala, pede pro pessoal entrar no Google Sala de Aula. Se precisar de informação, comenta aqui embaixo, procura na página da escola. Temos informações aí importantes para a gente continuar esse contato e esse trabalho que a gente já vinha desenvolvendo, tá? Fiquem bem, fiquem em casa, se protejam e até o próximo. Tchau, tchau.